Disse ainda Jesus àqueles que, ajuntados, o ouviam contar uma sucessão de parábolas que demonstravam que eram a própria semente do pensamento do reino de Deus. Disse ele: o reino de Deus é assim como se. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Dá para imaginar tudo. Não há ninguém na terra que não conheça o significado de algo que seja assim como se um homem lançasse uma semente à terra. Depois fosse, dormisse, se levantasse, um dia, uma noite, outro dia, outra noite, um tempo. Enquanto isso, enquanto ele que só jogou e seguiu e se alienou do processo, volta um dia e vê que a semente germinou e que a semente se transformou numa erva que cresceu. E o homem olha aquele que jogou a semente e não sabe como aquilo aconteceu. Ele não fez nada para que aquilo acontecesse. Ele jogou uma semente. A semente ele não criou. A semente ele não cuidou. Ele não fez nenhuma manutenção do seu ato. Ele simplesmente jogou a semente. E o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra. Tem algo vivo, tanto na semente quanto na terra. A terra é organismo vivo. A terra é completamente orgânica. E a semente é o sêmen de algo que já carrega em si tudo quanto se manifestará, dependendo apenas de um dia depois de outro, de um dia depois do outro, mas o sêmen já carrega a plenitude daquilo que o tempo produzirá. A semente, o sêmen, portanto. E o homem não sabe como. É como numa gravidez. Seja ela desejada, porque o homem e mulher estão abertos ou mesmo desejosos de serem pais, ou na chamada gravidez indesejável, que é quando um homem semeia um sêmen num útero e vai embora. E às vezes não volta nunca mais. Mas existe uma vida em si mesma em processo. Uma vida que não é do homem, que lançou a semente. Porque se tivesse sido dele, agora já não seria. Porque ele abandonou o que era dele. Mas na realidade, aquele que planta a semente não precisa olhar a semente, a menos que ele queira produzir em escala industrial. Do contrário, a semente tem vida em si própria. E a terra tem vida em si própria, assim como um útero feminino tem a vida de si mesmo no organismo, com a liberação do óvulo. Não é preciso que nenhum dos dois entes participantes decidam. É automático, como Jesus diz aqui. O homem botou a semente, se alienou, e não sabendo ele como, a semente germinou e cresceu. Aí Jesus explica
é porque a terra por si mesma frutifica. Coisa maravilhosa. E a palavra usada no texto grego dessa fala de Jesus, que foi feita em aramaico, mas o texto grego do Evangelho, o texto do Evangelho é em grego, a escrita. O texto grego usa a palavra automaté. Quando se diz a terra por si mesma, automaticamente frutifica. Automático. Tem vida própria, tem a organicidade em si mesma, tem a vitalidade de si mesma. Ela carrega o processo em si mesma, a origem e o fim estão na semente. A terra é esse útero. Aí, quando semente e terra se unem, primeiro vem a erva. Depois que a erva cresce, aparecem as primeiras espigas. E por fim, surge o grão cheio na espiga. E aqui se está falando do trigo, ou aqui se está falando do que quer que ande nessa sequência que produz a espiga, grão. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ora, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo tudo que você queira, porque isso aqui é uma matrix. É uma matrix que se aplica a tudo na vida. Se aplica à descrição imediata de qualquer lavrador me assistindo aqui. Jesus conhecia disso, claro. Ele comeu comida plantada em casa. Como até eu, na minha infância, se tirava do quintal. Você, como criança, via. Todo dia esse milagre. Então é uma matrix que se aplica à descrição imediata, óbvio, e se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, se aplica aos processos de maturação existencial. Eu estou aqui, lançando sementes. Todos os dias eu lanço sementes. Mas eu não posso acompanhar todas essas sementes. Eu não tenho condição. Eu só lanço, eu só sou um semeador. E eu vou, e eu durmo, e eu esqueço, e eu faço coisas. E aí, às vezes, anos depois, eu esbarro. Para não falar todo dia, toda hora, eu estou falando daquelas coisas surpreendentes mesmo. Você esbarra anos depois com alguém que te conta uma história inteira de como a vida daquela pessoa foi totalmente alterada desde aquele dia daquela semente. E como aquela semente colocou dentro dele a história da vida dele toda. E ele a seguiu e chegou aonde está. E ele te conta aquilo com lágrimas e lágrimas e lágrimas, te beija e te abraça, como se você fosse o pai de tudo aquilo. E você não sabe nem como. Você apenas glorifica o em si. O em si é a vida, o em si, o automaté, é essa graça operante, livre, solta, soberana. Eu glorifico o meu pai, que é o agricultor, que deu chuva, que de fato foi quem cuidou na sua majestosa, poderosa, todavia sutil e imperceptível presença. Eu glorifico a graça e a soberania de Deus na terra, na conjuntura, na circunstância, que foi o adubo, que foi o útero, para que aquela semente produzisse o que gerou. Mudando tão lindamente, trazendo tão maravilhosos frutos, transformando um chão estéril num lugar de vida e de frutuosidade. E aí você observa todo o processo de como, mesmo não participando
a graça vai agindo. E a evolução vai acontecendo até que se atinja a maturidade. Do ponto de vista existencial, é a hora dessa conclusão da consciência, quando a foice passa, é quando o fruto está pronto, é quando a consciência se torna ela própria completamente grata pelo que aconteceu, é quando o indivíduo sabe de si em Deus. Mas essa mesma matrix se aplica onde você queira, ela se aplica inclusive negativamente, se você quiser. No planeta. Existem coisas boas no planeta. Tem gente jogando sementes boas e tem gente jogando sementes muito mais. E essa mesma dimensão orgânica da Terra gera um automatê, algo que vai crescendo de si e que pode evoluir no sentido perverso desse crescimento até aquela hora em que o fruto final seja aquele que demanda um juízo, uma foice, um basta. Do ponto de vista original do que Jesus disse, ele usa toda a linguagem da agricultura e do processo botânico, mas a conclusão imediata dele é sobre esse fato de que estava acontecendo no coração dos homens, à volta dele, milagres que nem aqueles próprios homens podiam entender, e que estava chegando a hora em que eles próprios desabrochariam, o fruto manifestaria a maturidade daquele entendimento. E o reino de Deus é assim como se um homem fizesse isto, encontrasse essa resposta, obtivesse esse resultado. Em outras palavras, Jesus está dizendo acerca da soberania do reino de Deus. Eu tenho a bênção de participar como um pequeno semeador, jogando semente aqui, semente ali, semente aonde posso. Mas eu também vejo a terra produzindo o fruto de sementes que foram sopradas por ventos, por ninguém, que chegou ali sem que ninguém saiba como aqui em casa. 80% de todas as plantas que tem aqui nós plantamos. E tem uns 20% que foi o vento e cocô de passarinho, que plantaram no lugar bonito e certinho, sem saber eu como, na fresta de uma pedra. E eu deixo lá, para mim são os arranjos mais maravilhosos, são aqueles que acontecem nas minhas costas, são aqueles que decorrem da soberania da vida, que decide plantar uma planta na brecha de uma pedra, onde eu, com todo o desejo de fazer plantio, se plantasse não conseguiria nada. Senhor Jesus, obrigado, porque Tu nos dás a bênção de semear. E obrigado porque Tu semeias pelo Teu sopro, pelo Teu Espírito. Tu usas cocô de passarinho, muitas vezes, para colocares a semente do reino em fendas impensáveis, em rochas inconcebíveis, em chãos inimagináveis. E eu te peço que hoje, quando estamos também lançando sementes aqui, sobre as quais não temos nenhum controle, eu quero te pedir que essa palavra da vida de si mesma frutifique, e que Tu hajas na soberania do Teu vento, do Teu sopro, do Teu poder sutil, da Tua soberania indiscernível. Haja assim, eu sei que assim é, porque tudo que Tu criaste de si mesmo frutifica. Em nome de Jesus. Amém.